Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, para avaliarmos aquilo que o Senhor deixou para nós através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E eu peço a Deus que você esteja bem, que esteja bem de saúde, guardado e amparado pelo Senhor, e que você possa meditar sobre esse tema que vamos falar hoje, uma vida santa e agradável diante do Senhor. Eu espero que você tenha essa vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso nós vamos orar e pedir que Ele nos conduza a entender aquilo que Ele nos deixou escrito para a nossa vida piedosa na presença do Senhor. Pai querido, abençoe a cada ouvinte, Senhor Deus. Abençoe para que possa viver uma vida na Tua presença, com a certeza da salvação, com a expectativa da Tua volta, garantida pelo Senhor, a eternidade na Tua presença. Que o Senhor nos faça cada vez mais, Senhor Deus, pessoas agradáveis. Num mundo em que está vivendo tanta turbulência, nós queremos ser o sal e a luz, que o Senhor assim nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que tem sido realmente de muita turbulência e muitas pessoas não veem muitas vezes um resultado bom, mas nós confiamos no Senhor e nós que vivemos segundo a Sua palavra, nós temos a mesma em nossas mãos para entender o que Ele já nos deixou escrito e para agirmos de uma forma que a nossa vida ela se torna santa, separada e agradável ao Senhor. E eu escolhi o texto hoje de 2 Pedro, no capítulo 3, aonde ele vai enunciar a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Nós já falamos isso no domingo anterior e nesse domingo nós vamos ver mais um contexto da palavra do Senhor relacionado à vinda dele. Por que nós estamos falando isso? Porque eu tenho sentido que é necessário recordar esse fato que já está anunciado na palavra do Senhor. E nós, cristãos, esperamos ansiosamente pela vinda do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que nós devemos solicitar a sua volta. Maranata, ora vem Jesus. Então eu vou ler o texto para que você possa acompanhar. Se você tem a sua Bíblia, abra, acompanhe na versão que você tiver e observe detalhes que tem nesse capítulo 3, são 18 versículos, capítulo 3 de 2 Pedro. Diz a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porém, desde que os nossos pais morreram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pelas mesmas palavras, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, santa e agradável, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram, ou caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Queridos, uma vida santa e agradável. Nós gostamos de pessoas agradáveis, nós devemos ser agradáveis, nós devemos falar do amor de Jesus às pessoas, devemos contá-las como nós estamos vivendo como salvos em Cristo Jesus, esperando a sua volta. Ou se nós irmos ao seu encontro, nós estamos preparados. E esse preparo nos dá a garantia e a paz de que a qualquer momento nós podemos nos encontrar com o Senhor. Mas é bem verdade que Pedro, ele apresenta algumas coisas nesse contexto do capítulo 3, da segunda carta, em que é preciso lembrar. Ele já começa no primeiro versículo dizendo para que você lembrem, procure com lembrança despertar a mente, que vocês já sabem. Então nós precisamos de sempre estar buscando relembrar esse fato bíblico de que Cristo vai voltar. Essa volta do Senhor vai pegar algumas pessoas de surpresa. Nós sabemos que nem todos têm buscado o arrependimento em Cristo Jesus e, em virtude disso, não têm a sua vida eterna garantida em Cristo. Mas nós que sabemos e que conhecemos o poder de Deus, nós lembramos pelo fato desse contexto de Pedro, quando ele fala do dilúvio, do tempo em que a terra vivia de maneira totalmente irregular diante de Deus, e Deus providencia um dia final para aquela geração que estava ali, que era completamente ímpia, e salva apenas a família de Noé. 8 pessoas foram resgatadas naquele momento da história. E nós vemos que agora o Pedro ele vai trazer uma informação interessante, que esse planeta, esse corpo celeste em que nós nos encontramos, ele há de se desfazer em fogo. A segunda vinda do Senhor vai condenar esse planeta que já está decretado um fim pelo Senhor. É interessante que alguns cientistas, ao analisarem a nossa galáxia, todos os nossos astros, inclusive a nossa estrela anã, o Sol, eles dizem que há um determinado momento de vida para essa estrela, e ela deve entrar numa nova, e com isso há de se desfazer. Então, um tempo, pode levar 1000 anos. E aí, então, o apóstolo, com algo maravilhoso, ele vai dizer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. O nosso Deus vive no tempo Kairos, no tempo eterno. Nós vivemos num tempo cronológico. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, pode levar 1000 anos, como pode levar apenas alguns minutos, e o Senhor pôr em prática a sua volta. Por isso que estar preparado e vivendo uma vida santa e agradável diante de Deus é fundamental para nós, salvos em Cristo Jesus.
E sabe por que Deus tem dado um tempo? É porque Ele quer ver mais vidas sendo encontradas na presença dEle, salvas por Ele. Deus é amoroso, Ele tem paciência para conosco. Nós vivemos realmente um tempo em que as pessoas têm corrido demais. O mundo deu uma pausa em virtude de uma pandemia, um susto pela morte de multidões, mas só isso fez parar alguns para pensar: o que é mais importante na vida? Para nós cristãos, nós sabemos que o mais importante dentro do compêndio da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós estamos esperando a vinda de Deus. No versículo 11 ele vai dizer: uma vez que tudo será assim desfeito, esse planeta tem tempo de vida, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa, agradável, piedosa diante de Deus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, nós devemos orar e pedir para que Ele volte. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, os salvos em Cristo Jesus, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nossa esperança é naquilo que o Senhor nos prometeu, e nós temos convicção de que Ele há de cumprir, e esse fato está tão próximo, muitas vezes, e alguns estão relapsos, sem se importar com o tempo. Por essa razão, amados, veja o que ele diz no versículo 14: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esse fim, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem mancha, sem culpa e em paz. A paz que excede todo o entendimento só vem de Jesus. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas estamos em paz, porque nós sabemos daquele que cuida de nós. Não que nós não tenhamos a possibilidade de ficarmos enfermos, porque a enfermidade entrou no mundo pelo pecado. Quando Deus fala para Adão e Eva, naquele contexto de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que se comesse, então, evidentemente, ali haveria morte. Isso entrou no mundo, e muitas delas são ocasionadas pela doença. Mas nós temos paz, porque sabemos que partindo desse mundo, estamos na presença de Deus. Por isso, a longanimidade do Senhor, considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Ainda dá tempo. Ainda não aconteceu, ainda há um espaço, há um fôlego, e enquanto há vida, há essa esperança de encontrar Cristo Jesus na salvação, através do arrependimento e da entrega da sua vida ao Senhor. Paulo escreveu isso, e Pedro vai anunciar com muita sabedoria, e nós temos esse conhecimento. Por isso nós cristãos temos a responsabilidade de falar a respeito desse assunto. Como você tem falado, como você tem usado a mídia social, né, tão presente hoje nos nossos dias. Versículo 16 diz assim: ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas cartas, diz o apóstolo Paulo, nelas há certas coisas difíceis de entender, e que aqueles que não têm instrução são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Há muitas pessoas amenizando esse fato, e esse fato da volta de Jesus não pode ser amenizado. Ele é, para aqueles que não têm o Senhor como Salvador, fatal. É a segunda morte, é a segunda separação. A palavra morte significa separação, e a segunda morte, separação do homem para com Deus. Por isso é importante nós falarmos. Portanto, vocês, meus amados irmãos, precisam ter todo esse cuidado. Versículo 17: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Nós, cristãos, precisamos entender que devemos viver de maneira segura na presença do Senhor, mas para isso eu preciso, e nós precisamos, e você também, ouvinte, você que nos assiste, você precisa conhecer a palavra de Deus. Dá trabalho, sim. É como você pegar um tesouro e ir polindo.
A palavra de Deus, ela precisa alimentar a nossa vida. Sabe por que eu digo isso? Porque no final, no versículo 18, ele vai dizer assim: olha, não fique então à margem de viver uma vida irregular, mas viva uma vida santa e agradável, como ele fala no versículo 11. Mas pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescer na graça e no conhecimento, é preciso envolvimento. Famílias que hoje estão no seu lar, dentro do seu isolamento, estão se conhecendo melhor. Estão tendo oportunidade de conviver uns com os outros mais próximos. E eu espero que esteja sendo bênção poder viver esse momento de família. Mas quanto mais você convive, mais você conhece. E agora, quanto mais você busca o conhecimento da palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai te esclarecendo. E mais você vai se tornando uma pessoa tranquila, uma vida santa, no sentido de não viver a corrupção desse mundo. Nós vimos que as pessoas têm vivido um tempo em que têm zombado de Jesus, têm escarnecido do nosso Deus, têm blasfemado. Não é só hoje, isso vem de longa data, mas nos dias de hoje, mais atuante ainda através de mídias. E nós cristãos precisamos crescer na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque quando você conhece algo, você transfere conhecimento para outros. Eu tenho certeza que aquele que encontrar uma vacina para o Covid-19, que é a iminência que estamos tendo hoje, há de transformar essa informação para milhões de pessoas, para proporcionar a salvação de uma morte. Mas, mais do que a vacina, é mais importante estar com Jesus. Por isso, se você não buscar o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não fique apenas ouvindo falar, mas vá e busque você mesmo o conhecimento da palavra do Senhor. E ele termina esse capítulo dizendo: a Ele, a Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Há um dia eterno, querido. Eu e você vamos ter que encontrar esse dia. E aqueles que estão salvos em Cristo Jesus já estão garantidos para viver na presença do Senhor. Essa é a síntese da palavra de Deus. Há muito que você buscar nessa palavra para conhecer esse grande dia. Jesus voltará. Pedro fez uma declaração daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Esse mundo há de se desfazer. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra dele jamais passará. E nós poderemos então agora viver uma eternidade de paz, como era o objetivo de Deus ao criar o ser humano. Eu espero que você, ao ouvir essa palavra, tenha curiosidade suficiente de ir nesse capítulo de Pedro e os demais capítulos anteriores, aonde ele vai trazer mais contextos bem ideais dos dias que nós estamos vivendo, situações dos dias que vivemos, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai trazer para você uma revelação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vai fazer com que você agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E antes de tudo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem vivido dessa forma? Se você tem vivido, você está vivendo uma vida santa e agradável. Você é uma pessoa em que transmite a alegria da salvação. Você é uma pessoa que vai poder proporcionar em outras vidas a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar a sermos aqueles que vão contagiar o amor de Deus. Esse contágio é permitido. Esse contágio precisa acontecer. Um amor contagiante na vida das pessoas que ainda não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro para que você alcance essa condição de ser um evangelista do Senhor, de ser um promotor da palavra, de ser aquele que vai encontrar muitos frutos na presença do Senhor a partir da tua vida santa e agradável. Vamos orar nesse momento
Se você tem vontade de buscar mais de Deus, de conhecer mais de Deus, ou entregar a sua vida a Ele, e se você desejar, ore comigo. Se você tem alguém que você quer levar a Cristo, ore comigo nesse momento, para que você possa se preparar através dessa palavra e anunciar o Senhor Jesus, o maior remédio, o melhor e único que todos precisamos para a salvação em Cristo Jesus. Pai querido, eu sei que o Espírito Santo há de usar a Tua palavra nos corações que ouviram e que podem agora, Senhor Deus, também retransmitir a palavra de salvação. Que o Senhor abençoe as famílias da Tua igreja, as famílias do nosso Brasil e do mundo, que nós entendemos estão vivendo um tempo de muito medo devido à evidência da morte, mas acima de tudo nós temos a evidência da vida, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor use, Pai, essas palavras e que o Senhor faça conforme o Teu poder, com que aqueles que ouvem a palavra do Senhor se arrependam dos seus pecados e tenham uma vida santa e agradável na Tua presença. Que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos dê a alegria de logo podermos nos reunir para louvar e adorar o Teu nome coletivamente. Esperamos isso vindo do Senhor, um tempo oportuno para que a igreja continue no seu papel fundamental de ser sal e luz e anunciar o Evangelho. Dá a Tua paz, Senhor Deus, e abençoa a semana que vamos viver, e abençoa os médicos, abençoa aqueles que trabalham na área da medicina, os cientistas que estão buscando, Senhor Deus, um elemento para a cura. Só com a Tua graça e a Tua misericórdia é possível sim encontrar, mas precisamos e dependemos que haja, Senhor Deus, do Senhor um mover muito especial. Louvamos ao Senhor pelo cuidado que tem para conosco e rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e boa semana em nome de Jesus. Amém.